Doutor Jamil entrou aí na área, vai conversar com a gente. O tema é futebol, racismo na Espanha, uma reação do Vini Júnior que desencadeou aí repercussões globais e um movimento muito importante do governo brasileiro e da sociedade civil brasileira aqui. Boa noite, Jamil. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Boa noite a todos. Boa Fala, noite, querido. Jamil. Obrigado mais Ó, uma vez aí. aquele vinho, dia 31 de junho, a gente paga, tá? De junho, tudo bem. Vou falar que eu vou cobrar, hein? Trinta Dia e de São um. Lucas. Ah, Dia de São 31. Lucas. Ah, 31. O Leite só faz promessa 29 de fevereiro, foi 31 de 29 de É, junho. fevereiro. Kennedy, foi 29 de fevereiro, é meu aniversário, cara. Eu não tenho. Olha aí. Então, por isso que ele tem essa cara de moleque, Kennedy, porque ele só faz aniversário de 4 em 4 anos, entendeu? pô, o cara é foda. É. Tudo bem, mas estou esperando o vinho. Vamos lá. Olha só, a pergunta que o Jamil vai ter que responder, e o Jamil fez logo no dia, no domingo, né, e na segunda-feira, observações muito pertinentes. A pergunta é a seguinte, o Jamil: onde ataques racistas a Vini Júnior tiveram mais impacto? Brasil ou Espanha? O Toledo também tem informações, a gente vai publicar daqui a pouco uma coluna em que o Zé traz mais detalhes para a gente disso. Mas eu queria ouvir um pouco o Jamil, que acompanha bem esse tema, e pode contar para a gente um pouco disso. Bola com você, Jamil. Olha, Kennedy, sem dúvida nenhuma, o assunto ganhou uma proporção na Espanha que nem os espanhóis basicamente esperavam, né? Então, você tem, sim, os principais jornais colocando na capa, campanhas de fato, posicionamentos de várias autoridades, muito preocupadas, inclusive, com o impacto internacional que isso poderia ter para a imagem da Espanha. Então, essas prisões hoje de 3 pessoas, etc., isso tudo é resultado de uma pressão internacional impressionante, não só do Brasil, claro, vocês estão no Brasil vendo isso aí, mas aqui na Europa, olha, para vocês terem uma ideia, Kennedy, eu liguei a rádio na segunda-feira de manhã, comecem pela BBC, e a BBC Mundo, a principal notícia era o Vinícius Júnior. Então, para você ter ideia que isso não era uma notícia de futebol, era uma notícia de fato do quê? Da tolerância ou não em relação ao racismo na Espanha? Não, na Europa. Então, isso ganhou uma proporção muito diferente. Agora, você tem dois lados. Você tem aqueles que disseram, bom, temos que agir, e você tem, de um outro lado, como você tem em qualquer sociedade, gente dizendo, nos recusamos a ser qualificados como racistas, não há como generalizar, isso é um absurdo, afinal de contas, temos negros também nos nossos times de futebol. Eu ouvi essa, hein? Para vocês terem uma ideia. E aí, Geralmente, né, Jamil, racistas falam esse tipo de coisa, né? Geralmente isso é falam, uma confissão de racismo, né? falam, Nós também temos racistas, nós também temos negros no nosso time de futebol e o Brasil é um país muito racista. Isso não quer dizer profundamente nada, né? racista. Não, profundamente racista, e ninguém está dizendo vocês são racistas, nós não somos racistas. Não é essa a discussão. Agora, eu quero te dar um exemplo para vocês, como isso como esse, vamos dizer assim, esse comportamento de recusar vamos dizer assim, a classificação de racista, como ela é forte. Olha o que diz o principal jornal de esportes de Valência hoje, nesta noite. Eu vou ler para vocês, porque não parece que é tirado de um filme de ficção, de surreal. Uma coluna aqui no jornal diz o seguinte, que a arrogância e prepotência e altivez indigna do Vinícius Júnior. É isso que teria levado, tá, a situação dessa. O El Niño mimado, a criança mimada do madrilismo. É assim que ele está sendo tratado nesta noite, no principal jornal de esporte. Vou dar uma outra parte aqui. Falta educação a ele. É um grande jogador de futebol, mas não é uma grande pessoa. Isso está escrito no jornal desta noite. Mais uma. Não sei se vocês acompanharam, o que aconteceu agora foi que a Federação Espanhola fez uma punição recorde. Nunca tinha multado um time dessa forma, multou em 45 mil euros.
Ó, vamos lá, gente. 45 mil euros? Nossa Senhora, vai É, fazer uma falta O desgraçada, hein? racismo compensa, o racismo compensa aí na Espanha. 45 mil euros, se cada um pagar 1 euro que estava naquele estádio, já pagou a multa. 1 euro. Né? Vamos lá, é menos do que a cerveja. E aí, esse jornal sai com uma manchete: vergonhosa sanção contra o Valência. Tá? Então, por que que eu estou trazendo essa informação aqui? Porque, de fato, você tem um jogador brasileiro que expôs um país inteiro. Agora, você fala, dá para generalizar? Claro que não é para generalizar. Meus 2 filhos são espanhóis. Então, eu me recuso a generalizar. A Espanha é racista. Não. Agora, o que fez esse caso foi abrir o debate de uma forma muito intensa. Eu vou completar esses exemplos que eu estou dando com a presidente da Comunidade de Madrid, que é do PP, do Partido Popular, que é o partido de direita. Até pouco tempo, ele é o herdeiro do franquismo, mas teve gente que foi mais à direita do que o PP, né, que é o Vox, e aí roubou essa herança. Mas, enfim, essa presidente da Comunidade de Madrid, Kennedy, disse o seguinte, que, olha, não dá para dizer que a Espanha é um país racista, e que essas coisas acontecem no jogo de futebol, inclusive contra o rei, quando ele aparece no campo de futebol. Aí você fala, bom, ou ela não entendeu, ou ela não quer entender, né? Porque não é possível que você esteja comparando Ela não está falando do Pelé, ela está falando do rei da Espanha, né? Ela está falando do rei da Espanha. E, quando vai em alguns lugares, é vaiado pelos republicanos, etc. Né? Mas é de uma loucura total você fazer essa comparação. O que eu quero dizer, Kennedy, o debate está extremamente acalorado desde domingo na Espanha. E, no fundo, isso é muito bom. Não, excelente. Sem dúvida. E ela honra, né, a tradição mais condenável do Francisco Franco. Foi ditador da Espanha até 1975. E como o Jamil falou, né, a gente não pode dizer que o país é racista, mas o caso expõe o racismo na sociedade espanhola. E não é pequeno, não. É grande o racismo, e o Jamil acabou de mostrar para a gente. E a indignação do Vinícius Júnior é a indignação dos justos, a indignação de quem está sofrendo, e ele está certíssimo de fazer. É um exemplo. Um punhado de criança, um punhado de cidadãos que têm os seus direitos humanos negados pelos racistas no mundo inteiro. Zé, eu queria fazer uma pergunta para o Jamil, mas eu já quero entrar um pouco na tua coluna, que vai publicar daqui a pouco no UOL. Você pode contar para a gente? Posso. Eu fiz um estudo com a ajuda do pessoal do Google Trends para comparar a reação ao ataque ao Vinícius Júnior, tanto no Brasil quanto na Espanha, medindo o número de buscas que foram feitas a partir da hora que o ataque começa e até agora, né? E o que a gente descobriu? Que as buscas pelo assunto racismo, ou seja, não só a palavra racismo, mas tudo aquilo que tem a ver com esse episódio específico e racismo de modo geral, as buscas foram 2,2 vezes maior no Brasil do que na Espanha. Daí você vai dizer, não, mas o Brasil tem muito mais gente que a Espanha. Sim, mas esse índice do Google Trends, ele é proporcional. Ele não é um número relativo, não é um número absoluto. Claro, que senão toda vez que você compara um país maior com menor, o maior ganharia, né? Nesse caso, a gente mede a quantidade de buscas que foram feitas por um determinado assunto em uma determinada área geográfica, num determinado período de tempo, comparativamente a todas as outras buscas que foram feitas naquele lugar, naquela hora, entendeu? Então, o que a gente está medindo é a popularidade da busca. É uma medida, é uma taxa, digamos assim, é uma divisão de uma coisa pela outra. E no caso brasileiro, foi 2 vezes mais, foi o dobro. A popularidade das buscas foi o dobro do que foi na Espanha. E não é que na Espanha foi baixo, não. Como o Jamil falou, foi um negócio muito grande, muito grave lá. Mas, no Brasil, o crescimento foi de 17 vezes antes do jogo e nas 24 horas depois do jogo. Quais são as buscas que eram feitas? As mais comuns. La Liga Racismo, La Liga é o nome da Liga Espanhola de Futebol, cujo presidente, inclusive, é do Vox, desse partido, simpatizante do Vox, desse partido fascista neofascista que o Jamil mencionou.
Valência, que é o nome do time cuja torcida xingou o Vinícius Júnior. Mono, que é a ofensa que eles gritaram, que é macaco em espanhol. E Espanha racista, para mostrar como já há uma generalização por parte dos brasileiros em relação aos espanhóis. Foi nacional, mas obviamente foi concentrado mais no Rio de Janeiro, que é o estado do Vinícius Júnior, e do Flamengo, que é o time que revelou o Vinícius Júnior para o futebol, né? Agora, na Espanha, como é que foi? Cresceu 13 vezes a busca, o interesse, quer dizer, não é que foi uma coisa realmente grande, foi o segundo maior pico de busca por racismo. Curiosamente, o primeiro foi em setembro, quando os torcedores do Atlético de Madrid xingaram o Vinícius Júnior e penduraram uma esfinge Boneco. dele num viaduto, como se ele estivesse sendo enforcado, né? Enfim, e também foi nacional, mas concentrado em Madrid e Valência, etc. Agora, o que me chama a atenção? A indignação no Brasil foi maior porque partiu de um patamar mais alto, as buscas, a curiosidade por racismo no Brasil é 3 vezes maior do que a curiosidade na Espanha, o que já revela algo importante de diferente entre os dois países. Ela cresceu antes no Brasil, chegou mais alto e se manteve o seu interesse pelo assunto por mais tempo. Por isso que a repercussão aqui foi 2 vezes maior. Agora, como o Jamil já disse, e foi o 10º ataque que o Vinícius Júnior sofreu. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quinto, foi o 10º. Precisaram de 10 ataques para que alguma coisa acontecesse. Mas felizmente aconteceu, né? Provocou protestos formais de dirigentes do Atlético de Madrid, teve repercussão internacional para além da Espanha e do Brasil, provocou um incidente diplomático entre os dois países, praticamente, né? E levou pela primeira vez à prisão de torcedores acusados de racismo. Agora, o resumo da ópera, na minha opinião, é que não dá para a gente concluir que o Brasil é menos racista do que a Espanha, porque há demonstrações repetidas de racismo tanto aqui quanto na Espanha. A O gente que dá teve para uma no dizer? Senado, por exemplo, do Magno Malta. Exatamente. Hoje o Magno Malta foi dizer: cadê os defensores dos animais que não estão defendendo o macaco? Pô, era o cara sair preso, né? Agora, tem uma diferença. O Brasil e Espanha estão em estágios diferentes na luta contra o preconceito racial. Isso, para mim, ficou muito claro hoje, por conta dessa pesquisa. Por quê? Todo ano, as buscas pelo tema racismo no Brasil têm seu pico ao redor do Dia Nacional da Consciência Negra, quer dizer, é uma busca positiva. O que é racismo estrutural é uma busca frequente, entre as mais frequentes quando se trata de racismo no Brasil. A legislação contra crime racial é aplicada no Brasil ao ponto de racismo ser uma das palavras mais comuns antes da pergunta é crime. Tipo, roubar celular é crime? Racismo é crime? Quer dizer, as pessoas estão, no mínimo, preocupadas. Depois, não é mais preciso chegar ao 10º ataque a um jogador para alguém se mexer, né? Já foi. Esses 10 ataques no Brasil já aconteceram. Não é que nós somos melhores ou piores, a gente só está um pouco na frente da Espanha em reconhecer o problema e agir para tentar diminuí-lo, né? Digamos assim, os racistas brasileiros estão mais cautelosos do que os racistas espanhóis, com exceção do Magno Malta. O meu fecho é o seguinte: racistas há e haverá. O que muda é quanto lhes custa praticar o crime. É a única coisa que faz a diferença. É isso. Ô, Jamil, eu queria falar com você do ponto de vista dos patrocinadores, porque o futebol é um grande negócio na Espanha, é uma liga muito forte. Como é que foi o impacto? Como é que eles se comportaram aí? Também foram necessários os 10 ataques aí para eles se mexerem? Para se mexerem, na verdade, para fazer só notas de, né, repúdio por enquanto. Os patrocinadores não ameaçaram retirar os seus patrocínios ou seus investimentos na liga, não ameaçaram fazer nenhum tipo de gesto mais contundente. Então, por enquanto, algo muito, eu diria, restrito e naquela toada assim, que a gente, olha, vai ser resolvido. Porque, olha só, o clube já expulsou os torcedores, o estádio vai ser fechado parcialmente, só parcialmente,
por 5 jogos, os 45 mil euros foram aplicados e 3 pessoas foram presas. Gente, para que continuar falando do assunto? Já está resolvido. Né? Então, esse é o tom que está sendo utilizado, obviamente, por essa parte. Agora, tem um aspecto que eu acho que o Toledo tocou num ponto fundamental, que é essa diferença que existe ainda entre o Brasil. Insisto, não é que nós estamos numa situação melhor, não é isso. O racismo do Brasil é estrutural, é absolutamente profundo, não tem nenhuma dúvida sobre esse aspecto. Agora, em termos de lei, tem sim. E aí, não sou eu que estou dizendo, Toledo, desde 2013, a ONU faz uma cobrança em relação à Espanha, pedindo que a Espanha tipifique o crime de racismo, porque até hoje não existe. Existe o delito ao ódio. E dentro do delito ao ódio tem, entre as motivações, o racismo. Né? Então é muito diferente, muito diferente. Agora, o que é mais impressionante dessa história, e aí é aquelas coisas que depois você entende, não, nada acontece por acaso, nada brota da árvore, né? Olha só o que aconteceu em 2021, no meio da pandemia, lockdown, etc., tudo aquilo ali acontecendo, um partido espanhol foi ao parlamento e fez uma proposta, um projeto de lei para que no delito ao ódio a motivação racista, esse termo, fosse eliminado. Que eles eliminassem do delito ao ódio a motivação racista, gente. Quer dizer, são passos para trás, não para frente. Aí você fala, nossa, que partido foi esse? Foi o Vox, o partido do presidente da Liga. Então, assim, surpresa zero, né, pessoal? Sim. E deixando aqui muito claro, o Vox é hoje o principal interlocutor dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na Europa. Ele ali é o Vox e o 01, 02, 03, 04, 05, etc., são absolutamente conectados nessa rede mundial da extrema-direita. Não é por Afinidades acaso. eletivas aí. Afinidades Exato. eletivas entre o Vox e a família Bolsonaro. É isso. Jamil, muito obrigado aí pela tua participação, Zé. Acho que a síntese, como é que vai ficar com o que você fez? O Jamil também. Pode ser, se o Jamil estiver de acordo, pode ser essa daí de que racismo há e haverá a diferença, o custo que ele tem para as pessoas praticarem. Perfeito, perfeito. Aprovado, aprovado, Jamil? Aprovada em 3 vias, assinada e mandada, inclusive para a Embaixada da Espanha. Então, beleza, Tá vou te bom. liberar para o seu vinho aí, porque o dia 31 de junho aí vai demorar a chegar. Você vai estar pouco. Valeu. Jamil, mais uma Obrigado, vez, Jamil. obrigado, meu Boa noite. querido. Boa noite. Aquele abraço.